Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os efeitos colaterais de um remédio que eu estou tomando, que é o Atenta. Eu tenho TDAH, fui diagnosticado, laudado com consulta em neurologista e etc. Não sei se eu comentei sobre isso em outro vídeo, pode ver aí o TDAH, eu não lembro. Enfim, eu tomo um remédio chamado Atenta. Comecei com 25mg, depois de um tempo eu passei para 40mg. Efeitos colaterais que eu tive: boca seca, a sensação de boca seca, uma vontade de beber água, muita vontade de beber água, que na verdade não é exatamente um problema, porque eu já não bebo muita água. E a grande questão é que eu deveria beber água, né? Todos nós deveríamos beber água aí. Diz que é 2 ou 3 litros por dia, o ideal, eu não lembro. Mas enfim, eu não costumo beber água e o remédio me dá a sensação de boca seca. Então, é um lembrete para beber água. Outra questão que aconteceu foi a fome. Eu sentia muita fome. Então, eu acordava, eu comia alguma coisa. Saía para trabalhar, eu já comia alguma coisa. Porque eu trabalho de home office, então eu saía da minha casa, ia para casa dos meus pais, que é onde eu tenho um estúdio aqui, que eu faço os vídeos, e chegando aqui eu comia, arregaçava um monte de bolacha, e não é nem bolacha doce, coisa que eu engordava por causa do açúcar, era comida salgada mesmo, bolacha de que minha filha chama de bolacha da vovó, que é tipo clube social, só que é de outra marca e vem uma quantidade maior e acaba sendo mais barato aí em questão de relação à quantidade. E eu arregaçava, comia umas 5 6 logo cedo, comia umas 3 bisnaguinha quando não tinha essa bolacha, enfim. Isso eu parei de fazer. Eu sempre bebi café, continuei bebendo café, a diferença é que eu troquei o café preto pelo café com leite. Mas a bolacha eu larguei, então logo cedinho, 8 horas, eu comia bolacha com o café, substituí só pelo café, e aí eu fico horas, fico tipo até, às vezes, dá 11 horas, eu como uma bolacha, mas geralmente eu acabo ficando sem fome e vou comer lá pras 3 horas, mais ou menos, tá? Lembrando que esses efeitos colaterais são de pessoa para pessoa. Antes de começar a tomar o remédio, eu fiz uma pesquisa na internet e tinha gente que relatava que sentia tontura por umas 2 horas. Era tomar o remédio, 10 minutos depois tinha um efeito colateral. E aí a pessoa tinha que ficar deitada umas 2 horas, porque se ela levantasse, girava tudo e ela se sentia mal. Comigo, especificamente, com o meu corpício aqui, foi mais esses dois efeitos. Aí a questão da comida, eu outro dia era 3 horas da tarde, eu estava sem fome, não queria comer, não sentia vontade de comer. Porém, meu corpo já estava pedindo comida. Por exemplo, já não tem a mesma estabilidade na mão, né? Meio que o andar também você acaba meio que, eu não vou dizer exatamente tropeçando, mas você sente uma leve alteração de equilíbrio ali, porque você precisa comer, você está com fome, seu corpo está com fome, seu corpo precisa de comida. Então eu vou lá e como, mas é mais pela necessidade de comer mesmo, não sinto aquela vontade. Então, comigo, a questão de cortar a fome foi bem grande, tanto que eu perdi bastante peso, eu pesava 105 quilos. Isso não é um incentivo para que você que não tem um diagnóstico comece a burlar métodos para comprar o remédio, tá? Mesmo porque o remédio trata outras coisas e tudo que você usa uma coisa sem uma receita, sem uma indicação, sem um teste, sem um destino certo, tudo tem uma consequência, tá? Então, não tome esse remédio para você perder peso mesmo, porque muito provavelmente em você talvez nem faça esse corte da fome. Mas comigo aconteceu isso aí. Então eu saí de 105 quilos para... cheguei a pesar 86. Aí eu fiquei um tempo sem o remédio, porque faltou dinheiro para comprar o remédio, porque eu acho que uns 4 ou 5 meses, sei lá, sem comprar o remédio. E aí eu voltei a tomar agora. Então, quando eu fiquei sem tomar o remédio, eu voltei a ganhar peso. Eu não cheguei no peso de antes. Não cheguei nos 90. Mas de 86 ali eu cheguei perto dos 90. Cheguei a uns 89, 88, 89 e pouquinho, tá? Então, comigo foram esses dois efeitos aí. Coisa que eu senti, lembrei agora o que eu falei para ele no áudio. Eu me sinto muito
mais disposto, eu tenho mais energia para fazer as coisas. Muitas vezes, por exemplo, eu ficava na cadeira aqui, ó, eu tava trabalhando, assim, aí eu ficava assim, ó, caído, aqui, digitando, mouse e teclado, sem energia, nem energia mínima para ficar na postura que eu deveria ficar para trabalhar, o que é ruim também para a coluna, né? Então, quando eu comecei a tomar esse remédio, vamos supor, eu não tinha muito costume de limpar a mesa. Então, a mesa aqui, ó, tá vendo? Cinza, tal. Era muito suja. E aquilo não me incomodava. Porque, na verdade, tipo, eu não ligava, não me importava. Aí o que eu comecei a fazer? Começou a acontecer que eu comecei a reparar. Aquilo começou a me incomodar. E eu não conseguia ficar aqui na mesa vendo aquela sujeira. E aí o que eu fazia? Eu pegava, saía, levantava, pegava um borrifador. Aí, por exemplo, a primeira vez que eu fiz, não tinha um borrifador. Aí eu parava e pensava assim, antes do remédio, né? Vou ter que pegar, achar um borrifador, colocar água, colocar detergente, achar um pano limpo para limpar. E aí eu não fazia. Eu simplesmente não tomava a ação necessária. Eu me sentia sem energia, desgastado, assim, sabe? E aí eu vi assim, tá sujo isso aqui. Não, vamos resolver. Aí eu ia lá, pegava o borrifador, pegava a água e etc. O borrifador estava vazio, pegava o detergente, tacava, limpa, dá para limpar aqui, vamos olhar em volta aí, tem mais alguma coisa que dá para limpar? Vamos aproveitar que eu estou fazendo isso aqui agora? Beleza. Sendo que antes eu não fazia, então eu sinto muito mais disposição. E isso tem relação também com o peso. Porque como antes eu ficava sentado e fazia o mínimo de esforço possível, a partir do momento que eu tinha vontade de conseguir resolver problemas, limpar as coisas, projetar alguma coisa, fazer alguma coisa, eu comecei, isso ajudou na perda de peso também. Porque você fica muito mais ativo. Levanta, vai para lá, vai para cá, pega isso, pega aquilo. Então não é só o remédio na questão da perda de peso, tá? Não é só a questão do corte da fome. Mas o remédio, eu comecei a sentir mais energia. Eu não sei se exatamente era alguma relação específica do remédio, mas eu não estou tomando mais nada. Só o que eu tomo é esse remédio. Então não tem como assim, outro remédio que tratou alguma coisa, que me fez estar mais ativo, ter mais energia, ter mais uma vontade a mais de fazer. Não tem como, porque é o único remédio que eu estou tomando. Então, se você tem receita, passou no médico e etc. e tem a oportunidade de tomar esse remédio com uma indicação, é isso aí que eu falei, essa é a minha experiência. E eu poderia tomar outros remédios para tratar o TDAH, que são remédios tarja preta, esse Atenta ele é tarja vermelha, porém são remédios psicoativos, que eu prefiro fugir dos psicoativos, que não faz sentido estar tratando logo com tarja preta, que é um psicoativo, vai mexer de uma maneira diferente e que, segundo a minha pesquisa, são remédios que têm efeito rebote, como Venvance e Ritalina. Tem a tal da Ritalina RA também, se eu não me engano, alguma coisa que tem um efeito retardado ali. Eu não sei exatamente como funciona, li bem por cima. Então eu prefiro ficar fora desses remédios e o Atenta está me atendendo maravilhosamente. E eu acho que é só isso que eu tenho para falar. Se você gostou do vídeo, clique no like.